Exu Ventania. Quem é essa poderosa entidade dos ventos, das mudanças e dos caminhos? No universo das religiões afro-brasileiras, poucas entidades despertam tanta curiosidade quanto Exu Ventania. Seu nome remete imediatamente à força dos ventos, das tempestades e das transformações repentinas. Entretanto, é importante compreender que não existe uma única tradição ou descrição universal sobre Exu Ventania. Cada casa de Umbanda, Quimbanda, Jurema Sagrada, Tambor de Mina ou Terecô pode possuir fundamentos próprios, cantigas, símbolos e formas particulares de cultuar essa entidade. Ainda assim, existem características amplamente compartilhadas entre diversas tradições espiritualistas. Quem é Exu Ventania? Exu Ventania é uma entidade espiritual ligada ao movimento, à velocidade, às mudanças de destino e à quebra de estagnações. Assim como o vento pode acariciar ou se transformar em uma tempestade, sua atuação simboliza a força capaz de remover obstáculos, dissipar energias negativas e impulsionar novos ciclos. Seu campo de trabalho está relacionado à abertura de caminhos, limpeza espiritual, transformação energética e rompimento de demandas que impedem o crescimento material, emocional ou espiritual. É considerado por muitos um Exu estrategista, inteligente e extremamente ágil. O significado do vento na espiritualidade. Em diversas culturas, o vento representa movimento, renovação, comunicação entre os mundos, mudanças inevitáveis, purificação, liberdade, expansão da consciência. Exu Ventania manifesta exatamente essa força espiritual, nada permanece parado quando ele trabalha. Onde existe energia estagnada, ele movimenta. Onde há caminhos fechados, ele procura abrir passagens. Onde existem cargas negativas, trabalha para dispersá-las. Como Exu Ventania costuma se apresentar? Embora cada médium incorpore de maneira única, muitos relatos descrevem Exu Ventania como uma entidade que demonstra postura firme, movimentos rápidos, andar decidido, olhar penetrante, grande capacidade de observação, fala direta, senso de humor refinado, enorme inteligência estratégica. Durante incorporações, alguns médiuns relatam sensação de vento intenso, arrepios ou mudanças repentinas na temperatura do ambiente. Esses fenômenos, porém, não são obrigatórios e variam conforme a mediunidade e a tradição religiosa. Características da personalidade. Exu Ventania costuma ser visto como alguém que valoriza honestidade, coragem, disciplina, responsabilidade, lealdade, ação em vez de promessas, justiça espiritual. Não aprecia mentira, covardia, preguiça, vitimismo, desorganização, falta de palavra. Sua energia é intensa, porém profundamente organizada. Campos de atuação. Entre os trabalhos espirituais frequentemente atribuídos a Exu Ventania estão abertura de caminhos, limpeza energética, quebra de demandas, corte de energias obsessivas, fortalecimento espiritual, proteção contra ataques espirituais, auxílio em mudanças de vida, fortalecimento da coragem, desenvolvimento mediúnico, reorganização da vida material. Símbolos associados. Dependendo da tradição religiosa, podem estar relacionados a Exu Ventania: ventos, redemoinhos, tempestades, encruzilhadas, estradas, ferro, fogo, fumaça, velas vermelhas e pretas, conforme os fundamentos da casa. Vale lembrar que símbolos, cores e elementos variam entre diferentes linhagens. Existe uma história sobre Exu Ventania? A tradição oral apresenta diversas narrativas. Uma das mais conhecidas afirma que Exu Ventania percorre constantemente os caminhos do mundo espiritual observando onde a energia deixou de circular. Quando encontra locais carregados por inveja, tristeza, feitiços ou estagnação, movimenta correntes espirituais capazes de dispersar essas influências, permitindo que novos ciclos possam começar. Como toda tradição oral, essa narrativa possui caráter simbólico e pode variar entre diferentes terreiros. Como se conectar com Exu Ventania? A melhor forma de aproximação sempre é por meio do respeito e da orientação do terreiro ao qual a pessoa pertence. Mesmo assim, algumas práticas simples podem fortalecer essa conexão. Fazer uma oração sincera,
cultivar honestidade nas atitudes, manter disciplina espiritual, praticar a caridade, desenvolver equilíbrio emocional, buscar autoconhecimento, cuidar da própria mediunidade. A verdadeira aproximação com qualquer entidade acontece muito mais pela transformação interior do que por elementos materiais. Características frequentemente observadas em médiuns ligados a Exu Ventania segundo diversas tradições espiritualistas. Médiuns que trabalham com Exu Ventania costumam apresentar facilidade para lidar com mudanças, espírito independente, raciocínio rápido, liderança natural, coragem diante de desafios, forte senso de justiça, capacidade de resolver problemas sob pressão, grande percepção energética, intuição aguçada, necessidade constante de evolução. Naturalmente, essas características não definem uma pessoa nem comprovam a atuação de uma entidade, pois cada médium possui sua própria trajetória espiritual. Os filhos de Exu Ventania, em muitas tradições afro-brasileiras, Exus são entidades de trabalho espiritual e não orixás. Por isso, tecnicamente, fala-se mais em médiuns que trabalham com Exu Ventania do que em filhos dessa entidade. Ainda assim, algumas casas utilizam essa expressão para indicar forte afinidade energética. Essas pessoas costumam demonstrar personalidade intensa, grande poder de adaptação, facilidade para recomeçar, espírito empreendedor, aversão à injustiça, habilidade para reorganizar situações difíceis, enorme capacidade de superação. O que Exu Ventania ensina? Sua principal lição talvez seja uma das mais importantes da espiritualidade: nada cresce onde tudo permanece parado. Assim como o vento movimenta folhas, sementes e nuvens, Exu Ventania lembra que a evolução exige coragem para abandonar velhos padrões. Mudanças fazem parte da vida. Resistir a elas apenas prolonga o sofrimento. Aceitá-las com consciência permite novos caminhos. Exu Ventania representa o dinamismo da vida, a força das transformações e a coragem necessária para enfrentar novos ciclos. Nas tradições afro-indígena brasileiras, ele é lembrado como uma entidade que impulsiona mudanças, limpa caminhos e inspira ação responsável. Como ocorre com todas as entidades cultuadas na Umbanda, Quimbanda, Jurema Sagrada, Tambor de Mina e Terecô, seus fundamentos podem variar entre diferentes casas e linhagens. Por isso, o aprendizado mais profundo deve sempre acontecer com orientação de dirigentes experientes e dentro de uma comunidade religiosa séria. Que os ventos de Exu Ventania levem embora tudo aquilo que impede seu crescimento e tragam sabedoria, coragem e movimento para sua caminhada. Laróia Exu, Axé.